João capítulo 6, nós estamos estudando o Evangelho de João. No domingo passado, nós vimos dos versos 51 até o verso 66. Coloquei o título da mensagem como Jesus e seus falsos discípulos. E quem são os falsos discípulos? Nós vimos que a palavra discípulo significa seguidor. E nem todo seguidor de Jesus é um seguidor verdadeiro. E o versículo 66 do capítulo 6 mostra quem são esses falsos discípulos. João 6:66 diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Nos últimos estudos, nós vimos também que havia uma multidão seguindo Jesus. Milhares de pessoas. Onde Jesus ia, a multidão ia atrás, especialmente na Galileia. Essa mesma multidão viu os sinais que Jesus fazia, os milagres, e por isso ela seguia Jesus. A multidão seguia Jesus por causa dos sinais. Afinal, quem não quer ver milagres? Quem não quer ser curado? Quem não quer comer de graça, como eles foram alimentados? 2 vezes Jesus fez multiplicação de alimento. Mas quando Jesus começa a falar de cruz, essa mesma multidão, ouvindo a dura palavra de Jesus, no versículo 60 que nós vimos, começa então a voltar atrás e a deixar de segui-lo. Ou, como nós vimos também, apostatar. Aquelas pessoas não creram em Jesus. A palavra dura de Jesus, e é o que Jesus veio fazer, é tratar de cruz. Para nós, cruz significa tratar da nossa natureza de pecado, com a qual todos nós nascemos em pecado, e por consequência, tratar de nossos pecados, frutos da natureza de pecado. Eu e vocês somos pecadores não porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores, nascemos assim. Jesus veio por causa dos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 3 e 4, Paulo está pregando, está escrevendo para uma igreja que estava confusa, e ele diz qual é a razão de Cristo ter vindo. 1 Coríntios 5, 3 e 4, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Paulo fez milagres? Sim, Paulo fez milagres pelo poder de Cristo. Fez muitos milagres, assim como Jesus fez muitos milagres.
Ele trouxe ensinos para a igreja, sim, graças a Deus pela vida do apóstolo Paulo, para nós que cremos. Mas qual era a base da mensagem de Paulo? Primeiramente eu vos entreguei isso: Cristo morreu por os nossos pecados. Se eu pudesse resumir algo, eu resumiria: Cristo veio por causa dos nossos pecados. A minha mensagem é Cristo crucificado. Eu prego o evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, judeus e gentios. Paulo tinha uma mensagem: o que Cristo veio fazer por causa dos nossos pecados. Ele diz: primeiramente, a base é essa. E era tão central que ele vai escrever tempos depois a um pastor, para que ele transmitisse essa mesma verdade. O pastor é Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E ele está falando, com outras palavras, agora para alguém disseminar essa verdade, a mesma coisa. Ele diz: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio fazer milagres? Sim, nós estamos vendo isso. Ele fez muitos. Essa foi a razão da sua vinda? Não. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Essa é a mensagem que a igreja deveria pregar. Cristo veio ao mundo salvar pecadores. Por quê? Porque eu e vocês somos pecadores e precisamos de um Salvador. Isso não é se esquivar dos sinais. Vocês não creem em milagres. Não é dizer que nós não cremos em milagres. Mas reflita comigo: qual é mais importante? A cura de um câncer ou a vida eterna? Não dá para você dizer que é a mesma coisa, de jeito nenhum, mesmo para o incrédulo. Então Jesus fez milagres, curou pessoas, cura hoje, mas ele não veio com esse propósito. Ele veio salvar pecadores. Por isso que quando pessoas buscam Jesus, entre aspas, por sinais, curas, alimento, dinheiro, para resolver os seus problemas, muitos, João diz, deixam de segui-lo. João então vai relatar a partir do versículo 67, nós vamos ler até o versículo 71, e então a razão, o título da nossa mensagem: somente Cristo. Por que somente Cristo? Nós vamos ver. O versículo 66 diz então que daquela hora em diante, quando Jesus começou a tratar de cruz, muitos dos seus discípulos foram embora. João então relata uma pergunta que Jesus diz para aquele grupinho que ficou. Versículos 67 a 71 de João 6 diz assim: Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Essa pergunta de Jesus é impressionante.
Vocês não querem ir embora também? Irmãos, Jesus é Deus, nós vimos isso várias vezes no Evangelho de João. Não é que ele está perguntando algo que ele não sabia como acabaria. Ele está fazendo uma pergunta para aqueles homens e para nós, para que nós pensemos. Ele não disse, não foi ele mesmo que escolheu os 12? E quando ele escolheu, ele já não sabia que um deles era um diabo? É claro. Quando que ele sabia? Antes de existir tudo. O Senhor queria tratar com seus verdadeiros discípulos. Ele queria tratar comigo e com você, se nós fazemos parte dos verdadeiros discípulos. Irmãos, vamos pensar um pouco. O que nós que professamos crer em Cristo, o que nós que dizemos, eu sou discípulo de Cristo, realmente queremos? É Cristo ou as coisas que Ele pode dar? É Cristo ou saber sobre Ele? Aqui na nossa realidade, na comunidade, por exemplo, pela graça do Senhor, a gente não prega heresia, pelo menos eu espero que não. Nós, volta e meia, nos dizemos que nós temos uma identificação com a teologia reformada, a compreensão reformada, que cremos ser a melhor. Nós estudamos a Bíblia expositivamente, inclusive. A gente tem um espaço agradável, pode ser que alguém discorde. A gente tem uma realidade social, joga bola juntos, agora, né? Tem piquenique, tem grupos nas casas. A gente tem uma realidade social. Tem atividades, ministérios, está aumentando. Deus faz milagres em nosso meio? Alguns de vocês vão dizer sim, faz. Creio que faz. Mas é possível ter tudo isso sem Cristo. É possível ter tudo isso sem Cristo. É possível ter tudo isso sem querer a Cristo, querer as coisas que Cristo pode trazer. Muitos discípulos receberam coisas que Cristo pode dar, mas não receberam a Cristo. Eles voltaram atrás, deixaram de segui-lo. Por quê? Porque não eram dos nossos, como João diz, nunca foram cristãos. Ah, mas nós temos a Bíblia. Sim. Nós somos fiéis às Escrituras. Mas havia um outro grupo que também andava sempre perto de Jesus e que tinha as Escrituras. Eles se chamavam os fariseus. Eles criam em Jesus? Não. Eles conheciam as Escrituras? Sim. Mas queriam Jesus? Não. É o Senhor Jesus que diz isso. Nós vimos, há algum tempo atrás, capítulo 5 desse Evangelho, os versículos 39 a 40. Jesus diz para esse grupo, o grupo da cura, dos sinais, que a multidão já saiu. Mas ele falou há um tempo atrás para aqueles que tinham a Escritura. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, ou examinam as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim
para terem vida. É possível querer as Escrituras e não querer Cristo. É possível ter a teologia correta sem Cristo. É possível ter uma vida moralmente correta sem Cristo. Qual a diferença deste grupo para a multidão? Do ponto de vista cristocêntrico, nenhuma. Eles também não queriam a Cristo. De acordo com Jesus, eles estudavam cuidadosamente as Escrituras, eles estavam certos nisso. Nós temos que estudar as Escrituras, meditar nas Escrituras, a palavra diz isso. Só que as Escrituras têm um alvo, Cristo, e eles não queriam a Cristo. Irmão, você consegue entender que nós corremos esse risco? Você consegue ver que nós podemos ter saído do catolicismo, nós podemos ter saído do legalismo, nós podemos ter saído do neopentecostalismo, do liberalismo, do cigarro, da bebida, da prostituição, trocarmos tudo isso por uma religião certa, uma teologia correta, práticas corretas, e ainda assim não queremos a Cristo? Você consegue ver como isso é sério e grave? Não é minimizar a importância do exame das Escrituras. Nós falamos isso praticamente todo domingo. Porque sem o exame da palavra, sem meditarmos na palavra, nós jamais conheceremos a Cristo. Mas o nosso alvo não é conhecer Bíblia, é conhecer o Cristo da Bíblia. E mais ainda, um cenário pior. E se eu e vocês perdêssemos nossa renda? Se eu e vocês formos diagnosticados com câncer, e que o Senhor não fizer um dos seus inúmeros milagres? E se nós perdermos familiares? E se o seu casamento acabar? E essa é a pior para mim. E se sua família não crer no Evangelho? Nós vamos voltar atrás? Nós vamos deixar de segui-lo? Irmãos, como é que foi esta vida para o Senhor? Como foi essa vida nesse mundo para Cristo? Como foi esta vida para Pedro, Paulo, João? Como foi essa vida para milhões de irmãos no início da igreja até a reforma, que morreram, que não amaram a sua própria vida? O que eles tinham senão Cristo? E se o filho que você ama tanto, Deus tirar de você? Hoje nós temos irmãos que morrem por amor a Cristo, que são torturados por amor a Cristo. O que eles têm? Por que eles continuam crendo? O que eles têm além de Cristo? Dura essa palavra. Quem pode ouvir? Aquela multidão foi embora por causa disso. Tomar a cruz. Quer me seguir? Toma sua cruz. Não ame a sua vida.
Você precisa me amar mais do que os seus filhos, mais do que a sua esposa, o seu cônjuge, mais do que qualquer pessoa ou coisa. Quando Jesus pergunta aos 12, e para nós, a palavra de Deus é a palavra de Deus para nós, vocês não querem ir embora também? Tudo isso, irmãos, está no pacote. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, por quê? Jesus falou assim: eu tenho uma promessa para vocês, sucesso. Não, nesse mundo vocês vão ter tribulações, das mais diversas. E eu vou tirar vocês de todas elas? Não, eu vou permitir que elas aconteçam. Alguns mais ou menos, mas ele fala para nós olharmos para ele. Só em Cristo é possível suportar. Agora, quando nós olhamos para as coisas que Cristo pode dar, então quando Ele não nos der, nós vamos embora. Ou quando Ele tirar, nós vamos embora. Os falsos discípulos são assim. Eles estavam atrás de coisas, não de Cristo. E nós, e eu e você? Em Lucas, no capítulo 8, versículos 3 a 8, Jesus conta uma parábola chamada a parábola do semeador. Gente, por causa do tempo, nós não vamos ler a parábola, vamos ler a explicação. Aliás, graças ao Senhor pela explicação. As melhores parábolas são aquelas que o Senhor explica, porque quando Ele não explica, tem gente falando um monte de coisa em relação à parábola, que às vezes não tem nada a ver com o que Jesus quis dizer. Mas essa parábola, Jesus conta a história dentro de um contexto que um semeador, ele pega a semente e sai a semear, jogar a semente. Uma semente ela cai no caminho, outra semente ela cai sobre pedras, outra semente cai sobre espinhos, ou no meio dos espinhos, e uma outra semente cai em uma boa terra. É uma parábola, é uma história que Jesus inventava, que mostrava uma realidade por trás. E então Jesus vai explicar o que significam esses solos da semente, nos versículos 11 a 15, e aqui nós vamos ler do capítulo 8 de Lucas. Esta é, pois, a parábola, ou o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, mas vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, estes são os que ouviram, e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não têm fruto, ou não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Jesus está explicando a parábola, e aqui eu fiz um pequeno quadro que mostra o que é. A semente é a palavra de Deus, ela é semeada no caminho, ela é semeada sobre pedras, entre espinhos e em boa terra. Jesus disse que a semente no caminho, eu destaquei aqui, todos eles ouvem a palavra, mas do caminho vem o diabo e tira do coração. A pessoa ouviu a palavra, ouviu o evangelho, mas o diabo tira. Aí um outro terreno
são pedras. Mais uma vez, as pessoas ouvem, elas recebem com alegria, mas há mais um mas aí. Elas creem apenas por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Outras pessoas, representadas pelos espinhos, ouvem a palavra, mas indo por diante são sufocados com cuidados e riquezas e deleites da vida, e morrem. E a última terra é a boa terra. Esses são aqueles que ouvem e conservam e dão fruto com perseverança. Esses são tipos de discípulos. Quais são verdadeiros? O primeiro? Não. O segundo? Não. Nenhum dos três é discípulo verdadeiro. De 4 terrenos só tem um que é discípulo verdadeiro. São aqueles que creem e perseveram, morrem crendo. Apesar de lutas, de tropeços, de dificuldades, de tristeza, eles continuam. Nós não podemos identificar cada caso, não é nem papel nosso. Mas as razões pelas quais as pessoas querem as coisas de Cristo e não Cristo estão nessas 3 aí. Muitos voltam atrás, deixam de segui-lo. E isso é importantíssimo. Nós queremos a soberania de Deus? Sim. Mas em nenhum momento a palavra diz que o homem não é responsável. Se a pessoa ouve a palavra, ela entende aquilo, mas ela se abandona, ela é responsável. Ela rejeitou a Cristo. Por essas razões descritas na parábola que o Senhor trouxe. Os que perseveram então são perfeitos, porque eles ouvem, conservam e dão fruto com perseverança, então eles são perfeitos. Vamos voltar para o texto. João 6, versos 68 e 69. Lembra, Jesus falou: vocês não querem ir embora? Os falsos já foram embora, vocês não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem? Para quem? Não para que religião? Não para um conjunto de regras? Não para coisas? Para quem nós vamos? Só o Senhor, só Cristo. Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Os que perseveram são perfeitos? Irmãos, quem está dizendo isso? Isso me arrebentou. Pedro, o perfeito. Quem respondeu para Jesus? Pedro, o irascível. Pedro, o impetuoso. Pedro, que se deixou levar pelo diabo, que quis tirar Jesus da cruz. Pedro, que arrancou a espada. Pedro, que mesmo tendo ouvido Jesus o exortar, negou Jesus descaradamente diante de 3 pessoas que ele nem sequer sabia quem eram. Pedro, que foi o hipócrita com os cristãos gentios da Antioquia. É esse Pedro aí. Mas que em todas essas situações, qual a característica de um cristão? Perfeição? Não. Que em todas essas situações, ele se arrependeu. Pedro, que Jesus, mas quem o Senhor escolhe? O Senhor escolheu esse homem para pescar homens. Senhor,
escolheu esse homem aí, um iletrado. Os fariseus falam assim: os caras não sabem nada. Que é esse Pedro, um pescadorzinho de quinta categoria? Mas esse Pedro que fez tudo isso, proclamou um dos pilares da nossa fé: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esse Pedro que está fazendo essa pergunta maravilhosa: Senhor, para quem nós vamos? Para quem? Esse Pedro que, apesar de quem ele era, Jesus o escolhe para apacentar as suas ovelhas. Depois dele ter dito que iria negar, ele negou. Esse Pedro era um pecador, mas ele queria Cristo. Ele não queria as outras coisas. Esse Pedro, pecador, que perseverou, morreu por amor a Cristo. Negou 3 vezes, depois foi para a cruz. O que Pedro queria, irmãos? Cristo. Senhor, para quem eu vou, Senhor? Eu quero o Senhor. Por que isso, irmãos? Para mostrar que é somente Cristo. Que se não for Cristo, sua misericórdia, amor, graça, nós não somos nada. E que se não formos a Ele, nada nem ninguém nos resta. Que sem o poder de Cristo, nós somos iguaizinhos a Pedro. Que sem Ele, como Ele disse, nós já vimos tantas vezes, sem Cristo nós não podemos nada. Que sem Cristo não há esperança, não há sentido para a vida. É uma alegria poder ter uma família, de ter uma esposa que ama, de filhos, de pessoas que você gosta, mas isso não traz sentido para a vida. Dinheiro, poder, sucesso, religião, nada disso traz significado para a vida. Senhor, para quem nós vamos? Senhor, eu vou voltar para o prazer do mundo? Não dava significado. Ou eu vou para a religiosidade hipócrita, falsa, de fachada, que não muda ninguém. Só Cristo tem as palavras de vida eterna. É isso que ele disse. Só Cristo é mediador, não São Pedro. Imagina, São Pedro. É com um santo desse. Nem Maria. Pedro, Maria e qualquer um daqueles que foram salvos pela graça. Eram pecadores como cada um de nós. Mas eles queriam a Cristo. Somente o sacrifício de Cristo pode transformar. Por isso, irmãos, nós não podemos nos perder com coisas que Ele pode nos dar. Ele está dizendo: nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus, mesmo sendo quem Ele era. Ele creu. Então, perseverança não significa perfeição. A questão para nós é: será que nós queremos a Cristo ou uma teologia correta? Ou qualquer outra coisa? Somente Cristo que se revelou
se revela para nós. Somente Cristo que nos ama, somente Ele que nos busca, que nos perdoa, que nos justifica, que nos santifica e que vai nos buscar. Não é um livro, não é um conjunto de regras, não são práticas morais, éticas, é Cristo. Por quê, né? Somente Cristo? Só por tudo isso. Ainda que na caminhada a gente tropece, Pedro, depois de dizer isso, ele vai tropeçar? Cristo nos capacita até o fim, se Ele for o nosso alvo. Exatamente como Ele fez com Pedro. Às vezes Ele vai nos levar a chorar amargamente, quando Pedro olha para o Senhor, depois de ter negado Jesus, ele chora amargamente. Às vezes o Senhor vai levar a gente a isso. Mas todos os dias Ele vai renovar suas misericórdias sobre nós, assim como Ele fez com Pedro. Todos os dias Ele vai, apesar dos nossos muitos pecados, onde abundou o pecado, Ele vai sempre superabundar a sua graça. Por isso que é só Cristo, irmãos. É importante uma base, sim. Mas se essa base não mostrar, teológica, não mostrar Cristo, não vale nada. O texto continua, os versículos 70 e 71. Então Jesus respondeu: não fui eu quem os escolhi, os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. E João diz que ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. É claro que quando isso está acontecendo, João não sabia quem era Jesus, quem era Judas, nem Pedro. Jesus deixa claro: fui eu que escolhi vocês. Isso tem implicação para o apostolado deles, mas isso tem aplicação para a vida nova nele. Foi ele que escolheu, não nós. Se ele deixasse para que nós o escolhêssemos, nós o abandonaríamos. Ele escolhe inclusive aquele que o iria trair. A Escritura precisa ser cumprida. Judas fez o que fez porque ele quis. Ele era um falso discípulo. Ele era totalmente responsável. E ainda que tenha ficado entre os verdadeiros, isso é muito sério, né? Jesus está falando aqui, ou João está escrevendo sobre ser um diabo ou diabo, é porque Satanás vai entrar em Judas na última ceia. Mas Judas permitiu que isso acontecesse. Judas estava entre os 12 e nenhum deles fazia a menor ideia de quem ele era. Quando eu olho isso aqui, quando eu vejo a figura de Judas, eu dá um tremor. Versículo 68, Pedro falou: Senhor, para quem iremos? Lembra, Jesus falou assim, então ele falou para os 12, vocês não querem ir? E Pedro diz, para quem nós vamos, Senhor? Nós quem? Nós aqui, nós que queremos o Senhor. Não, mas tem um aí que não quer. Só que Pedro não sabia. Ele diz, versículo 69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Nós quem? Pedro. Nós todos aqui, os 12. Não. Sabe por que isso é sério? Porque você precisa saber se você crê de verdade. Judas era ladrão.
Andando lá, ele era o responsável pelo dinheiro e sempre estava roubando. Ele nunca creu em Cristo, mas ele estava no meio. Ele falava como? Ele falava o evangelicalês da época. A questão é: você creu em Cristo? Você crê em Cristo de verdade? Para quem que nós vamos? Por que nós, como comunidade, nos reunimos? Qual é a razão? É Cristo. O que nós podemos, irmãos, considerar? Primeiro é a pergunta fundamental: Jesus veio por quê? Salvar pecadores. Eu e vocês somos pecadores. O fato de participar aqui da comunidade cristã de Londrina, você pode ter certeza de uma coisa: não significa absolutamente nada. Você creu em Cristo. E o que isso significa? Houve um dia ou um momento na sua vida que você viu que era um pecador. Eu nasci na igreja evangélica, e daí? Eu nasci num lar presbiteriano, batista, e daí? Houve um momento na sua vida que você viu que Cristo fez por você um pecador, que não queria, viu que era um pecador, e como você é um pecador, mas viu que Ele fez por amor e de graça por pecadores como você, e aí então você entendeu e creu no que Ele fez por você, você o recebeu, se arrependeu dos seus pecados, creu no que Cristo fez. Isso é experiência para você. Se você não sabe disso, essa é a sua maior necessidade. Você está brincando de ser crente, porque se você creu em Cristo de verdade, você vai perseverar, não porque você, mas é que Ele vai capacitar. Agora, se você vai embora por qualquer razão. Filho de crente não é crentinho. Filho de pastor não é crente. Precisa crer em Cristo. Você crê? Você tem certeza? Se tiver um infarto fulminante agora aí, você tem medo? Não, eu vou para a glória. Com base no quê? Com base no que Cristo fez. Porque você tem o entendimento seu? Não, porque Ele revelou pela sua graça amor, que o que Ele fez lá, Ele fez por mim, Marco. Segunda aplicação, que é triste a gente admitir, mas mesmo como cristãos, em muitas situações, nós estamos buscando coisas e não Cristo. Eu tenho orado, eu quero o Senhor. Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Nós vamos orar, nós começamos aqui, mas orar sem Cristo não vale nada. Se o nosso alvo não é Cristo, não vale nada. E como é que começa, Senhor? Eu quero conhecer a Ti. Eu coloquei aqui, escrevi aqui. Senhor, eu quero isso para minha esposa. Eu quero isso para os meus filhos. Mas eu não posso fazer isso neles. Eu não posso fazer isso por ninguém aqui. Eu quero. Você quer? Você quer Cristo? Ou quer qualquer outra coisa que não Ele? Que nós queiramos a Cristo. Que não importa o que aconteça, seja bom, do ponto de vista humano, seja ruim, não importa o que aconteça, Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero andar na Tua presença.
Que Ele faça isso em nós, irmãos, para a glória dEle, para a glória dEle. Was lost in darkest night, yet thought I knew the way. The sin that promised joy and life had led me to the grave. I had no hope that you would own a rebel to your will, and if you had not loved me first, I would refuse you still. But as I ran my hell-bound race, indifferent to the cost, you looked upon my helpless state and led me to the cross, where I beheld your love, oh Lord, show me. To follow your commands could never come from me. Oh Father, use my wretched life in any way, and let my song forever be. Our only boast is you. Jesus is my life. Hallelujah. All I have is Christ. Hallelujah. Jesus is my life. Hallelujah.